Olá, esta é a 14ª aula para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Nós vamos estudar alguns exercícios do caderno São Paulo Faz Escola. Todo mundo recebeu esse caderno aí, tá? Quem não tem, eu coloquei no grupo para ser feito download. Então nós vamos começar a estudar e nós vamos mesclando os temas que caem no caderno, que nem eu falei as aulas anteriores, que são muito teóricos, com alguns temas que caem em vestibular do tema que nós estamos estudando, que é chamado de geometria analítica, né? Só para lembrar, eu coloquei lá na primeira aula, né? Faz um tempinho, nós estamos na 14ª. A geometria analítica ela vai juntar duas coisas da matemática, que é o próprio nome diz análise, né? Mas vai juntar os processos geométricos com formulações algébricas, ou seja, tem algumas formas geométricas, linhas, círculos e tal, e em cima disso a gente vai criando padrões algébricos, popularmente fórmulas, tá? Então aí a gente vai fazer nesse caso aí. Então hoje nós vamos ver dois temas. Tá, a distância entre dois pontos cai no Enem e a equação da reta não cai não, despenca no Enem, tá? E esse tema é essencial para a prova da AP também, porque eu fiz o levantamento, agora são 16 questões, das 16, 8 é sobre a equação da reta. Então tem que estar bem afiado por esse tema. Não é um tema muito difícil, tá? Porque a gente fez uma revisão boa, meu modo de ver, da geometria. Então assim, vai ser a aplicação da geometria que a gente estudou, da geometria plana, tá? Então aí não sei, vamos ver, vamos analisar, mas não é um dos temas difíceis não, tá? Bom, então vamos lá. Então eu vou começar falando sobre a distância de dois pontos, como que é feito, tá? E só por curiosidade, né, alguns falam, mas é a aplicação disso daí. Um dos sistemas mais famosos que nós conhecemos hoje veio dessa estruturação aqui de localizar pontos em um plano, né? Que hoje nós chamamos de GPS, que quem não sabe, né, a história do GPS, Sistema Global de Posicionamento, traduzindo para a nossa língua, ele era usado para, em alguns experimentos de guerra para atirar mísseis, né? E o custo foi aproximadamente 12 milhões na época, aí, criado pelas Forças Armadas Americanas. Hoje só rende 20 bi, né, anual, tá? 20 bilhões anual, só isso, tá? Então assim, o cara pegou uma aulinha dessa de matemática, fez uma estrutura de sistema e ganhou muito dinheiro, né? Então assim, o problema não está com a informação, o problema está com o que você faz com a informação que você recebe todos os dias, certo? Então tá lá dois pontos localizados lá, no GPS a gente chama de longitude e latitude, e aqui em matemática x e y, né, as coordenadas de x e y. O A tá lá 1, já vimos lá da questão da ETEC, né, anterior. Então ali a marcação vai ser o que? 1 para x e 1 para y, certo? E o ponto B, uma localização um pouquinho mais à direita, tá? Então lá tá lá 3 e 1. Então 3 para x, 1 para y. Assim é moleza calcular a distância entre dois pontos dentro de uma reta, né? Então assim, o que a gente faz lá? A gente vai pegar, usando como régua de medida, os dois pontos em relação a x, é fácil calcular a distância final menos inicial, física de primeiro ano, né? Então lá, a distância, o D lá, do ponto A até B, 3 menos 1, 2, moleza, certo? Tranquilo, tá? Bom, numa posição horizontal, tranquilo. Na vertical, eu coloquei outro vídeo, né? Agora a gente vai fazer com mais detalhes, mas está na posição vertical. A gente usa o y como referência, faz a mesma coisa, né? Do ponto B ao ponto A, lá, 4 menos 1, 3, certo? A dificuldade vai ser quando eu tiver, e a maioria dos casos vai cair assim, quando eu tiver uma localização deles não alinhados, né? Então inclinados do jeito que está aí. Aí o que eu fiz aqui, alguns professores do ensino médio costumam passar mais uma fórmula, então eu acho que a gente já tem um monte de fórmula, né? Então o que a gente percebe? Não sei se vocês enxergaram, né? Aqui forma um triângulo
Que triângulo? Triângulo retângulo, né? E aqui no desenho eu já coloquei as medidas, né? Usando a mesma relação de lado, daqui para cá, né? De 4 a 1 dá 3, de 1 a 3 dá 2. O que a gente faz aqui? Como quer descobrir esse lado, a gente aplica o bom e velho Teorema de Pitágoras. É por isso que a gente fez a revisão lá, tá? Então aí para calcular a distância, quando não for alinhado, nós vamos usar o bom e velho Teorema de Pitágoras. Pite na veia, velho. É isso aí, tá? Então assim que a gente vai fazer. Aí, bom, beleza. Distância de 2 pontos. Depois vocês vão ver como é que cai isso aí no Enem. A gente vai fazer alguns exercícios, tá? Bom, aí tem o próximo tema que nós vamos estudar, que seria a equação da reta. De que reta? É uma função do primeiro grau, por isso que eu fiz a revisão com vocês lá. E tem essa nomenclatura, AX mais B. Esse A é inclinação, igual a gente viu lá, quanto maior o valor de A, mais inclinada essa reta vai ficando, por isso que a gente fala de inclinação. E esse B vai ser o ponto que intersecta ou intercepta, tanto faz, no eixo de Y, certo? O que a gente viu da aula anterior. Aí o que eu vou fazer? Vou fazer a dedução da fórmula na lousa. Qual é a fórmula que descreve todos esses pontos que formam esse gráfico da função do primeiro grau. E aí nós vamos fazer alguns exercícios do caderno São Paulo Faz Escola, tá?